já sentiu que, por mais que se esforce, nunca é o suficiente? Que o medo de errar te impede de começar novos projetos ou de comemorar suas próprias conquistas? Muitas vezes, a sociedade nos vende o perfeccionismo como uma qualidade, quase uma resposta obrigatória em entrevistas de emprego. Mas a ciência tem um alerta muito mais profundo e sério sobre isso. Seja muito bem-vindo ao canal Estilo com Saúde. Vamos mergulhar nas profundezas da mente humana para entender. O perfeccionismo é uma busca genuína pela excelência. Ou é, na verdade, um mecanismo de defesa da nossa ansiedade, uma prisão mental disfarçada? Vamos desvendar o que a neurociência e a psiquiatria têm a dizer sobre essa característica que afeta milhões de pessoas, talvez até você. E o mais importante, como podemos transformá-la de uma fonte de sofrimento para um caminho de crescimento saudável? Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você se enxerga e como lida com suas próprias expectativas. Para começar, vamos alinhar os conceitos. O que exatamente é o perfeccionismo para a ciência? Esqueça aquela ideia de ser apenas alguém caprichoso ou que gosta de fazer as coisas bem feitas. Cientificamente, o perfeccionismo é uma característica de personalidade complexa e multidimensional, definida pela busca de padrões excessivamente elevados e por uma autocrítica extremamente severa. Não é sobre querer o melhor, é sobre um medo paralisante de não ser o melhor. Para facilitar o entendimento, a psicologia, baseada em pesquisas como as de Hewitt e Fletch, divide o perfeccionismo em 3 tipos principais. O primeiro é o perfeccionismo auto-orientado. É quando você impõe a si mesmo padrões quase impossíveis de serem alcançados. A pressão vem de dentro, da sua própria voz crítica. O segundo é o perfeccionismo orientado ao outro, onde você exige que as pessoas ao seu redor sejam perfeitas, seus colegas de trabalho, seu parceiro, seus filhos. Isso pode gerar muitos conflitos nos relacionamentos. E o terceiro, considerado o mais perigoso para a saúde mental, é o perfeccionismo socialmente prescrito. É a crença de que os outros, a sociedade, sua família, esperam que você seja perfeito. Você vive sob a pressão de um julgamento externo constante, real ou imaginário, o que é um gatilho poderoso para ansiedade e depressão. Identificou-se com algum deles? É crucial entender essa diferença, pois ela define o impacto que o perfeccionismo terá na sua vida. Agora, vamos entrar no cérebro para entender como isso funciona em um nível biológico. Segundo as pesquisas do neurocientista Fabiano de Abreu, o perfeccionismo está intimamente ligado ao funcionamento do nosso córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento, tomada de decisões e controle de impulsos, e também a nossa herança evolutiva. Abreu explica que o cérebro perfeccionista está em uma busca constante por recompensas. Ele anseia por aquele pico de dopamina, ou um neurotransmissor do prazer, que viria com a aprovação externa e a conclusão de uma tarefa perfeita. O problema é que esse ciclo raramente se completa de forma saudável. Em vez de satisfação, a pessoa entra num estado de estresse crônico. O corpo fica inundado de cortisol, o hormônio do estresse, porque o cérebro está em um estado de alerta constante contra a possibilidade de falha. É como viver em modo de luta ou fuga o tempo todo. Fabiano de Abreu descreve como essa busca incessante pela perfeição pode levar à exaustão mental, ao esgotamento de recursos neurais e até a uma redução da plasticidade cerebral. O cérebro fica menos flexível, menos capaz de aprender e se adaptar. Um ponto-chave que o neurocientista levanta é fascinante. O perfeccionismo pode ser um reflexo de uma inteligência alta, que não foi bem regulada emocionalmente. A pessoa tem uma grande capacidade de identificar falhas e prever problemas, mas essa habilidade se volta contra ela mesma, gerando uma autocobrança paralisante que a impede de agir. Ou seja, a sua maior força pode se tornar sua maior fraqueza, se não for gerenciada com inteligência emocional. Se a neurociência nos mostra o como, a psiquiatria nos revela as consequências clínicas. E aqui, a visão do Dr. Flávio H. Nascimento, médico-psiquiatra, é essencial para entendermos os riscos. No campo da psiquiatria clínica, o perfeccionismo
deixa de ser um traço de personalidade e se torna um fator de risco significativo para diversas condições. Dr. Flávio correlaciona o perfeccionismo patológico, aquele que causa sofrimento, com transtornos de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, e principalmente com a síndrome de burnout. Para a psiquiatria, o sinal de alerta acende quando o padrão de exigência começa a impedir a funcionalidade da pessoa. É quando ela trava, procrastina por medo de não entregar um trabalho impecável, adoece por causa do estresse ou se isola para evitar o julgamento. Nesse ponto, não estamos mais falando de capricho ou dedicação. Estamos falando de uma patologia que precisa de atenção. Um ponto-chave da perspectiva psiquiátrica é que o perfeccionismo é muitas vezes uma armadura usada para esconder vulnerabilidades. É um medo profundo de ser visto como falho, inadequado ou insuficiente. O psiquiatra observa que parte essencial do tratamento envolve ajudar o paciente a flexibilizar esses padrões de pensamento rígidos, a aceitar a própria humanidade e a entender que o valor de uma pessoa não está na ausência de erros. É um convite para tirar essa armadura pesada e se permitir ser vulnerável. Então, estamos condenados? Se você se identificou com tudo isso, significa que precisa abandonar qualquer desejo de fazer as coisas bem feitas? De forma alguma! A chave está em transformar o perfeccionismo patológico em uma saudável busca pela excelência. E a ciência nos ajuda a diferenciar os dois. A busca pela excelência é focada no processo, no aprendizado contínuo, no prazer de crescer e melhorar. O erro é visto como parte do caminho, uma oportunidade de ajuste. Já o perfeccionismo patológico é focado no resultado, no medo do erro e no pavor do julgamento. A energia não está na criação, mas na prevenção da crítica. Como fazer essa transição? Existem algumas estratégias de segurança mental que você pode começar a praticar. A primeira é a autocompaixão. Trate-se com a mesma gentileza que você trataria um amigo que cometeu um erro. A segunda é a exposição controlada ao erro. Comece com pequenas coisas. Envie um e-mail com um pequeno erro de digitação proposital. Entregue uma tarefa que não está 100% polida. O objetivo é ensinar ao seu cérebro que errar não é o fim do mundo. A vida continua. E por fim, use a regra dos 80-20 avos, ou princípio de Pareto. Entenda que em muitas situações, 80% do resultado vem de 20% do esforço. O bom o suficiente muitas vezes é o ideal para garantir o progresso e evitar a paralisia. Feito é melhor que perfeito. Em resumo, entender que o perfeccionismo pode ter raízes biológicas e psíquicas, e não ser apenas uma questão de força de vontade, ajuda a tirar um enorme peso das costas. Não é uma falha de caráter, é uma configuração cerebral e emocional que pode sim ser ajustada. Como vimos com as pesquisas do neurocientista Fabiano de Abreu e a visão clínica do psiquiatra Flávio H. Nascimento. Cuidar do equilíbrio do nosso cérebro, gerenciando o estresse e as emoções, é o primeiro e mais importante passo para alcançar o sucesso real e sustentável. E aqui vai um aviso muito importante. Este vídeo tem um caráter educativo. A informação aqui não substitui uma consulta profissional. Se você sente que a autocobrança está prejudicando sua vida, seu sono, seus relacionamentos ou sua saúde de modo geral, o passo mais corajoso e inteligente que você pode dar é procurar a ajuda de um profissional qualificado como um psicólogo ou um psiquiatra. Cuidar da saúde mental é um ato de força. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor como sua mente funciona e te deu alguma luz, não se esqueça de se inscrever no canal Estilo com Saúde e deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar ciência, saúde e bem-estar para cada vez mais pessoas. Compartilhe com aquele amigo que também se cobra demais. A gente se vê no próximo vídeo.